Por baixo de cada soco, existe uma pergunta que nunca para de ecoar. Quanto de si alguém precisa sacrificar para ser visto pelo próprio pai? Este é o mundo onde o amor, quando existe, precisa sobreviver a testes de esmagamento para ser reconhecido. Aqui, carinho não vem em palavras, vem em forma de resistência, de dor suportada até o maxilar travar, de ossos que continuam alinhados, mesmo depois de impactos que fariam qualquer outro corpo ceder. É um universo onde a força não é apenas poder, é linguagem emocional. E quando a força vira linguagem, a violência começa a se disfarçar de afeto. No centro dessa engrenagem brutal está Baki Hama, não apenas como lutador, mas como consequência viva de uma herança que ele nunca teve a chance de recusar. Baki não treina apenas para vencer adversários. Ele treina porque, cedo demais, o mundo ao redor dele deixou uma regra gravada direto no corpo. Existir não é o suficiente. É preciso provar, é preciso sobreviver, é preciso ser forte o bastante para não ser apagado da paisagem. E acima dele, sempre acima, paira uma presença que não se comporta como um homem comum. Yujiro Hama não entra na narrativa como simples personagem. Ele entra como pressão atmosférica, como um terremoto contido dentro de pele humana, como um pai cuja sombra não apenas cobre o filho, mas altera o próprio conceito de horizonte. Basta lembrar da forma como o nome dele circula entre lutadores experientes. Não como fofoca, mas como aviso corporal, ombros que tensionam, respirações que encurtam, o tipo de reação que não vem do pensamento, vem do instinto reconhecendo o perigo. Crescer sob esse campo de força não é desenvolvimento, é compressão contínua. É como se a identidade de Baki tivesse sido moldada dentro de uma prensa hidráulica. Cada treino empurrado um pouco mais fundo, cada luta deixando microfissuras que não aparecem por fora, cada recuperação exigindo mais do que o corpo infantil jamais deveria ter que entregar. Suor demais, impacto demais, expectativa demais. E por trás de tudo, sempre a mesma mensagem não dita. Ainda não é o suficiente. É aqui que Baki revela sua verdadeira natureza. Porque por trás da estética da brutalidade, existe uma máquina simbólica, operando com precisão quase clínica. Um mundo onde força vira moeda de existência, o corpo vira argumento, e o pai se transforma num horizonte que nunca para de se afastar, por mais que o filho avance. O que estamos vendo não é apenas a história de um jovem lutador, é o retrato cru de um filho tentando não ser engolido pela própria linhagem. E quanto mais ele avança, mais o caminho parece ter sido traçado antes mesmo do primeiro passo. Neste mundo, nascer forte não é uma vantagem, é uma sentença. Que tipo de realidade precisa existir para que a força se torne a única linguagem possível? Antes de entender qualquer personagem, é preciso encarar o terreno onde eles respiram, porque o universo de Baki não é apenas violento, ele é organizado pela violência. Aqui, a brutalidade não entra pela porta dos fundos, ela está na fundação do prédio, misturada ao concreto, vibrando sob o piso, impregnada no ar que cada lutador puxa para dentro dos pulmões, antes mesmo de avançar mais um passo. Existe uma sensação constante, quase tátil, de que o mundo inteiro funciona como uma arena que nunca se fecha. Ruas que parecem largas demais, ginásios onde o ar pesa antes mesmo do primeiro golpe, becos onde a tensão fica suspensa como eletricidade estática, corredores onde cada passo ecoa como se alguém estivesse sendo avaliado. Tudo parece girar em torno da mesma pergunta: quanto você aguenta? Não é um ambiente onde valores morais desaparecem por acidente. Eles foram simplesmente ultrapassados. E o que sobrou depois desse processo não é caos, é um sistema brutalmente coerente. Neste ecossistema, respeito não nasce de caráter, não floresce de bondade, não responde à justiça. Respeito aqui é extraído, arrancado do corpo, provado sob o impacto direto. É como se a sociedade inteira tivesse sido comprimida até restar apenas um critério primitivo e implacável: sobreviver sob pressão contínua.
E é por isso que o mundo de Baki parece tão estranho e tão inquietantemente familiar ao mesmo tempo. Porque ele pega uma lógica que existe nas sombras da realidade, a competição crua por dominância, status e sobrevivência, e a amplifica até o ponto de ruptura, sem disfarces, sem verniz civilizatório, sem a confortável ilusão de que todos estão jogando o mesmo jogo. Aqui, o corpo fala mais alto do que qualquer discurso, músculos são argumentos visuais, respirações controladas são declarações de intenção, cicatrizes funcionam como documentos vivos, e a dor suportada vira assinatura de identidade. Nesse cenário, a famosa arena subterrânea não é apenas um palco clandestino de combates. Ela é um símbolo estrutural, um mergulho direto no porão da mente coletiva, aquele espaço onde as regras sociais começam a descascar e o instinto humano aparece sem maquiagem. Basta lembrar da primeira vez que descemos até lá com Baki. O ar mais denso, a iluminação crua, o silêncio carregado antes do impacto inicial. Nada ali ornamental. Tudo existe para testar matéria viva. Lá embaixo, longe da superfície civilizada, o mundo revela sua versão mais honesta e mais desconfortável. Não existem heróis no sentido clássico. Ninguém chega embalado por discursos nobres. Ninguém luta para preservar ideias que tranquilizam a consciência de quem assiste. O que existe são sobreviventes, homens moldados por repetição de impacto, corpos que foram empurrados, golpe após golpe, até começarem a responder de forma diferente, músculos mais densos, reflexos mais econômicos, respirações mais controladas, mesmo sob pressão extrema, algo entre humano e tempestade contida. É uma forma de masculinidade levada ao limite darwinista, onde a pergunta central nunca é quem você é, a pergunta é outra: quanto você aguenta antes da estrutura ceder? E quanto mais se observa essa engrenagem funcionando, mais uma percepção incômoda começa a ganhar forma. Talvez, dentro de um mundo construído assim, ninguém realmente tenha escolha. Talvez alguns destinos já nasçam inclinados, como árvores crescendo sob o vento constante, ajustando o tronco antes mesmo de entender por quê. Talvez certos filhos já venham ao mundo com um corpo marcado por uma expectativa que não foi feita para ser recusada. Porque neste universo, existir já é entrar na arena, respirar já é ser avaliado e continuar avançando é aceitar regras que ninguém escreveu, mas que todos sentem no próprio corpo. E no topo dessa cadeia alimentar, existe algo que nem esse mundo, com toda a sua brutalidade organizada, consegue controlar. O que nasce dentro de um filho quando o próprio pai se torna uma força da natureza impossível de ignorar? A história não apresenta Yujiro Hama como um simples lutador. Ele surge como um desvio na própria lógica do mundo. Uma presença que não evolui, não aprende, não escala, apenas existe no topo desde o início. Enquanto outros lutadores sobem montanhas, Yujiro já caminha no pico. Não há esforço visível, não há construção heróica. Há apenas a sensação desconfortável de que a natureza, por um instante, decidiu quebrar suas próprias regras. Quando ele entra em cena, o ambiente muda, o ar pesa, os corpos ao redor recalculam rotas de sobrevivência. Não é respeito, é instinto reconhecendo perigo antes da razão conseguir nomear. Yujiro não precisa provar nada ao mundo, o mundo é que reage a ele. E é exatamente sob esse campo gravitacional que Baki cresce. Desde cedo, o garoto entende algo que nenhuma criança deveria precisar entender. Ali, força não é conquista, é linguagem. Seu corpo começa a mudar cedo demais, não por vaidade, não por curiosidade juvenil, mas por uma necessidade mais crua, quase biológica, de ser percebido por alguém que parece olhar através das pessoas como se elas fossem vidro. Baki não treina como quem quer vencer torneios. Ele treina como quem acende uma fogueira no escuro, esperando que alguém finalmente note a luz. Cada repetição é um sinal lançado no vazio. Cada impacto absorvido é uma mensagem sem resposta. Cada músculo que se forma carrega uma pergunta que nunca é dita em voz alta. Você consegue me ver agora? Mas existe uma crueldade no mundo que o cerca. A distância não enfraquece a sombra de Yujiro, ela a expande.
Mesmo ausente, a presença do pai ocupa espaço demais dentro da vida de Bak, como um eclipse que insiste em não passar. A infância não desaparece de uma vez, ela é comprimida, como um pulmão tentando respirar em um quarto que perde oxigênio aos poucos. E sem perceber o momento exato da virada, o treino deixa de ser uma atividade, vira identidade. O corpo de Bak passa a contar uma história antes mesmo que ele abra a boca, um registro vivo de esforço acumulado, como se cada fibra dissesse ao mundo: eu sobrevivi até aqui. Só que a obra começa a sussurrar algo nas entrelinhas. Crescer para Bak talvez nunca tenha sido o caminho para sair da sombra. Talvez tenha sido, desde o início, a estrada mais rápida para correr direto em direção a ela. Porque no território onde ele foi criado, evolução não garante abrigo. Às vezes, só acelera o momento do confronto. E quando essa percepção começa a se formar, ainda incompleta, ainda desconfortável, algo muda no ar da narrativa. O objetivo deixa de ser simplesmente ficar forte, passa a ser sobreviver ao encontro que cedo ou tarde se torna inevitável. E é aqui que a verdadeira pergunta começa a ganhar forma, como uma tempestade se armando no horizonte de Bak. Até onde alguém consegue ir quando o próprio limite tem o rosto do próprio pai? O que acontece quando você constrói o próprio corpo como resposta e a pergunta continua fora do alcance? Chega um ponto na trajetória de Bak em que treinar já não é mais preparação para algo futuro, vira arquitetura. O corpo deixa de ser abrigo, passa a ser obra em andamento. No mundo dele, músculos não são apenas potência, são memória. Cada fibra guarda um episódio, cada hematoma é uma vírgula cravada pela realidade. O físico se transforma num diário escrito sem tinta, apenas com impacto e persistência. E Bak escreve nesse diário com uma disciplina que beira o ritual. Ali, fragilidade não encontra espaço para se explicar. Hesitar é o mesmo que abrir a porta no meio da tempestade. Então, ele faz o único movimento que parece possível para alguém criado sob a órbita de Ujiro Hama. Ele se tempera. Não com a pressa imprudente da juventude, mas como metal submetido a um processo que não aceita atalhos. Primeiro vem o calor, seções que empurram o organismo até o ponto em que o corpo começa a negociar consigo mesmo. A respiração perde o ritmo, os músculos tremem como cabos sob tensão, a visão se estreita nas bordas, como se o mundo estivesse sendo visto por um túnel. Não é sobre melhorar, é sobre dissolver limites antigos até que eles deixem de existir. Depois vem o abalo, quedas absorvidas, golpes repetidos, colisões que ecoam pelos ossos como trovões subterrâneos. Danos microscópicos se acumulam em silêncio, como rachaduras finas em uma represa que ainda parece intacta por fora. A evolução chega, mas nunca de mãos vazias. Ela sempre cobra algo. E então, a repetição. Movimentos executados até que o pensamento se torne desnecessário. Dor que, pouco a pouco, deixa de soar como sirene de perigo e passa a funcionar como bússola. Existe algo profundamente inquietante nessa transformação. Aquilo que deveria interromper, ensina. O que deveria afastar, organiza. A infância de Bak não termina com um corte brusco. Ela é substituída peça por peça. Descanso vira cálculo, brincadeira vira sequência cronometrada. O corpo vira engenharia de precisão. E o mais perturbador, existe uma satisfação estranha nisso tudo. O primeiro gole de ar depois de quase apagar. O coração disparado depois de atravessar um limite que antes parecia proibido. A sensação crua de continuar de pé quando a lógica sugeria o contrário. Mas enquanto Bak se torna cada vez mais sólido, uma verdade permanece imóvel no horizonte. A sombra não recua. A câmera sobe e lá está Yujiro, não como alguém esperando ser alcançado, mas como uma força tectônica, como gravidade pura. Bak evolui rápido, rápido demais. Os movimentos ficam mais econômicos, a respiração aprende a obedecer, o olhar para de vacilar, o corpo dele começa a falar antes mesmo do primeiro golpe, e ainda assim, a distância não diminui. É como correr em direção ao horizonte. O vento corta o rosto, as pernas queimam, a mente quase acredita que desta vez vai tocar a linha, e mesmo assim, ela se afasta, calma, implacável. Não existe uma derrota clara para odiar, nem um muro visível para quebrar.
Só uma diferença fria, quase matemática, entre onde ele está e onde o pai permanece. E essa diferença começa a se infiltrar no próprio organismo, na recuperação rápida demais, no pulso que demora a desacelerar mesmo depois da vitória, na sensação persistente de que cada avanço ainda não pagou a conta. Talvez a jornada nunca tenha sido sobre alcançar o Yujiro em linha reta. Talvez tenha sido desde o início sobre aprender a continuar avançando, mesmo sob o peso dele. Porque existem presenças que não precisam agir para dominar uma história. Elas apenas ocupam espaço e tudo ao redor se ajusta. Enquanto o Baki se forja para se tornar inevitável, algo profundo começa a se mover sob a superfície da narrativa. A tensão não explode, ela se comprime. Porque quando alguém constrói o próprio corpo como promessa, cada nova camada de força vem acompanhada de uma cobrança. E quando duas forças moldadas para colidir começam a alinhar suas órbitas, mesmo ainda separadas pela distância, o confronto deixa de ser possibilidade. Ele começa a se tornar destino. O que acontece quando sua evolução deixa de passar despercebida e o mundo começa a calcular o valor do que você se tornou? Durante muito tempo, a trajetória de Baki avançou como um incêndio contido dentro de um túnel estreito. Só havia dois sons ali dentro, o ritmo da própria respiração e o atrito constante do esforço contra o limite. Sem plateia, sem testemunhas reais. Ele crescia como brasa coberta por cinza, intensa, viva, mas quase invisível para quem estivesse de fora. Só que existe uma lei não escrita no universo de Baki. Quando algo cresce além do esperado, o espaço ao redor começa a se deformar e alguém sempre percebe. A mudança não chega com alarde, ela se infiltra. Primeiro, num detalhe quase imperceptível, um olhar que demora meio segundo a mais, um oponente que não avança de imediato, uma pausa curta demais para ser coincidência. O ar começa a engrossar. O território que antes parecia íntimo, agora está cheio de olhos que não admiram, medem. Não é fascínio, é cálculo. E nesse instante, a equação da jornada muda de forma. Antes, Baki avançava em território sólido, caía, levantava, ajustava o rumo. Agora, cada passo parece atravessar gelo fino. Não porque ele tenha pedido por isso, mas porque crescer naquele mundo nunca foi um evento neutro, foi um sinal. Sua evolução foi orgânica, brutal, honesta. Mas o ambiente onde ele existe não celebra crescimento, ele responde a ele, como um ecossistema que detecta quando uma nova criatura começa a subir rápido demais na cadeia. E então ele se ajusta. O desconforto que nasce daí é visceral, porque o universo de Baki não aplaude quem evolui, ele testa de forma fria, de forma progressiva, de forma inevitável. Os adversários começam a sentir antes mesmo do primeiro golpe. A confiança deles já não é a mesma. Existe hesitação, existe leitura, existe o reconhecimento instintivo de que algo mudou no ar. Eles não apenas veem Baki, eles sentem o que ele se tornou. E com isso, a pressão que antes era possibilidade distante começa a tomar forma concreta. Cada confronto deixa de ser apenas uma luta, vira auditoria, uma verificação silenciosa de até onde ele realmente consegue sustentar o que construiu. No mundo que o molda, ninguém pede autorização para aumentar a dificuldade. Quando alguém começa a se destacar, o ambiente recalibra. Lutas simples desaparecem, os movimentos ficam mais frios, as respostas mais calculadas. E é exatamente aqui que o verdadeiro peso começa a pousar sobre os ombros de Baki. Porque crescer no escuro é uma coisa, crescer sobre mira constante é outra completamente diferente. A margem de erro se estreita, os impactos ficam mais densos, o corpo começa a entender antes da mente. Ser notado tem custo. Baki já não está apenas evoluindo, ele virou variável de risco. Alguém que o mundo ao redor começa a observar, medir e, se necessário, tentar conter. Cada passo agora carrega uma promessa invisível. A qualquer momento, a pressão externa pode subir além do confortável. E quando esse teste finalmente vier com força total, Baki vai perceber uma verdade incômoda. O obstáculo mais pesado nunca esteve apenas no treino, nem no combate direto. Ele sempre esteve no peso crescente de finalmente ter se tornado impossível de ignorar.
O que acontece quando o corpo chega ao limite, mas a mente se recusa a parar. Até aqui, a trajetória de Bach seguia uma lógica quase mítica. Cair, levantar, voltar mais afiado. Cada treino, cada combate, cada gota de dor parecia empurrá-lo sempre para cima. Mas existe um segredo no universo de Bach que ninguém escapa. Toda máquina de guerra acumula desgaste. E agora, o preço começa a aparecer, não como uma falha dramática, não como um colapso visível, mas como algo muito mais perigoso, um atraso. A respiração demora um segundo a mais para voltar ao ritmo. O músculo responde, mas já não com a mesma pureza. O impacto é absorvido. Fissuras começam a surgir, quase invisíveis, mas quem observa com atenção percebe. A textura da jornada mudou. Cada novo avanço cobra um pequeno débito do corpo de Bach. O progresso deixa de ser uma escalada e começa a parecer uma barganha fisiológica. Agora, cada esforço exige mais recuperação. Cada movimento carrega um custo. O corpo que antes era apenas uma ferramenta vira território de negociação. E uma pergunta começa a ecoar, mesmo que Bach nunca diga em voz alta: até onde dá para ir antes que algo comece a falhar? É aqui que corpo e mente finalmente entram em conflito direto. O corpo, sempre obediente, começa a resistir. Sem palavras, sem aviso, a fricção interna nasce. Não apenas contra adversários, mas contra o próprio processo de evolução. Agora, o mundo não é o único obstáculo. O próprio Bach começa a se tornar resistência para si mesmo. E é nesse ponto que a transformação mais perigosa começa, porque a mudança já não é só física. A mente de Bach começa a endurecer. Ele não aprende apenas a suportar a dor, ele aprende a não reagir a ela. Não há explosão emocional, não há dramatização. A repetição brutal ensina uma lição fria. Hesitar custa caro. E pouco a pouco, o espaço emocional de Bach começa a se estreitar. As reações ficam mais contidas, mais mecânicas, mais eficientes. Sentir demais começa a parecer um erro tático. O que antes era um corpo vivo e fluido vai se moldando em algo movido por necessidade pura, pressão constante, controle absoluto. Mas aqui mora a tensão que prende o espectador. Quanto mais Bach evolui, mais algo dentro dele começa a se consumir. A jornada deixa de ser apenas sobre força. Agora é uma negociação interna. Ele já não avança só para provar poder. Ele avança tentando manter controle sobre algo que lentamente começa a se desfazer. O que acontece quando o destino que você perseguiu a vida inteira finalmente começa a se mover na sua direção? Durante quase toda a jornada de Bach, existia um conforto, a distância. O alvo era distante, o perigo era teórico, o confronto futuro. Enquanto essa distância existia, havia uma ilusão funcional sustentando tudo. Ainda havia tempo. Tempo para crescer, tempo para se preparar, tempo para um dia estar pronto. Mas o mundo de Bach não é gentil com quem depende de tempo, porque sem anúncio, sem espetáculo, algo começa a mudar. A presença que sempre viveu no horizonte se move, não com palavras, com movimento. O nome de Yujiro Hama começa a circular de forma diferente. Relatos fragmentados surgem entre lutadores veteranos, encontros curtos demais para virarem histórias, mas longos o suficiente para deixar marcas impossíveis de ignorar. Yujiro nunca foi um destino imóvel esperando na linha de chegada. Ele é uma força ativa, uma presença que distorce o ambiente, mesmo quando não está visível. E quando essa força começa a se reposicionar, toda a jornada de Bach muda de temperatura. Até aqui, tudo parecia unilateral. Bach avançava, o mundo reagia. Os desafios surgiam como consequência natural. Mas agora, o ar fica mais pesado. O território muda, como um predador que voltou a circular pela região. O ambiente inteiro entra em alerta. Lutadores experientes hesitam meio segundo antes de aceitar combates. Veteranos que antes falavam alto, agora medem as palavras. Até o submundo das lutas carrega uma tensão diferente, como se o próprio ecossistema da violência tivesse percebido. Algo maior voltou a se mover. A mudança é sutil, mas inevitável.
inevitável. Na superfície, Bak continua avançando, mas por baixo da trajetória, uma percepção instintiva começa a crescer. A margem para erro está diminuindo, a tensão se acumula, o horizonte encolhe, e então vem a realização. O monstro que ele sempre perseguiu já pode sentir seu cheiro. A caça deixou de ser abstrata, agora é real, agora é próxima, agora é imparável. E isso muda Bak. Não é mais apenas a fome de crescimento, é a preparação para a colisão. O jogo mudou. Não se trata mais de avançar infinitamente, se trata de como sobreviver ao encontro que sempre foi destinado. Essa é a virada da obra, o fim da fantasia da distância, o início da contagem regressiva. Porque quando duas forças começam a convergir dessa forma, o impacto nunca é só físico, ele é emocional, psicológico e simbólico. As trajetórias de Bak e Yujiro estão se alinhando, e agora não é mais uma questão de se eles vão colidir, é apenas uma questão de quando. E se ao buscar o máximo de força, você se visse confrontado por uma ausência maior do que qualquer corpo pode suportar? Até este ponto da jornada, a história de Bak seguiu uma lógica quase primitiva, direta como um golpe limpo no queixo: treinar, suportar, evoluir. Cada avanço físico era visível, mensurável, quase reconfortante em sua brutalidade crua. O corpo respondeu, a técnica amadureceu, a resistência ultrapassou limites que antes pareciam inquebráveis. O garoto que mal sobrevivia aos próprios treinos transformou-se em alguém capaz de permanecer de pé após impactos que em outro tempo o teriam apagado do mapa. Mas é aqui que a régua da evolução começa a falhar, porque o verdadeiro obstáculo de Bak nunca foi apenas físico. Enquanto ele avançava de forma brutal, a equação da sua vida parecia simples demais para ser questionada. Crescer, alcançar, resolver. Só que quando o objetivo começa a ganhar forma no horizonte, a matemática emocional entra em colapso. As vitórias recentes já não trazem alívio, o corpo evolui, mas a sensação de fechamento permanece fora de alcance. Existe um espaço entre o que Bak conquista e o que ele realmente busca, e esse espaço está crescendo. A raiz disso não está apenas na ausência de força suficiente, está na presença esmagadora de uma figura que nunca precisou fazer perguntas ao mundo: Yujiro Hama, seu pai, uma força da natureza em forma humana. Desde o início, Yujiro moldou o destino de Bak sem precisar levantar a voz. Toda a jornada do filho foi, no fundo, uma tentativa de resposta para alguém que nunca demonstrou precisar ouvi-la. E conforme a distância entre eles diminui, uma verdade desconfortável começa a emergir. A luta de Bak nunca foi apenas contra a força física do pai, foi contra a ausência emocional acumulada ao longo de toda sua vida. Cada músculo construído, cada limite rompido, cada gota de sangue derramada funciona como uma carta de apresentação que talvez nunca seja lida. O corpo de Bak se transforma em um currículo vivo, uma tentativa desesperada de ser reconhecido por alguém que nunca pediu por prova alguma. E aqui reside a tragédia da sua jornada. Quanto mais extraordinário ele se torna, mais o objetivo parece recuar como um horizonte inalcançável. Ele fica preso entre dois movimentos opostos: o corpo que continua evoluindo e o reconhecimento que continua ausente. Essa tensão começa a comprimir a história por dentro, porque ao crescer, Bak não se aproxima apenas da vitória, ele se aproxima de uma colisão existencial inevitável. Agora, o corpo já não é apenas uma máquina de superação, é uma estrutura sob pressão constante do mundo, do legado e principalmente da sombra do próprio pai. A obra deixa escapar nas entrelinhas mais densas uma verdade incômoda. A batalha decisiva de Bak nunca se deu apenas no plano físico, ela sempre esteve acontecendo dentro dele. E conforme o confronto com Yujiro se aproxima, a tensão se torna quase palpável, como o ar pesado antes de uma tempestade que ninguém pode impedir. Não é mais sobre força, é sobre identidade.
Cada movimento de Bak, mesmo fora do combate direto, começa a carregar algo além da técnica refinada ou potência acumulada. Carrega memória, carrega expectativa, carrega a pergunta que quase nunca foi respondida. O verdadeiro teste que se aproxima não mede músculos, mede o que sobra de um homem quando ele finalmente encara o centro da própria ferida. Porque o confronto com Yujiro não será apenas um choque de corpos, será uma exposição brutal do que Bak realmente se tornou. Quando a poeira baixar, quando o impacto terminar, a questão que permanece não é quem venceu, é outra, muito mais difícil de ignorar. O que ainda permanece dentro de Bak depois que tudo termina. O que realmente acontece quando a força que você perseguiu a vida inteira finalmente está de pé, bem na sua frente? Não existe música heróica quando Bak e Yujiro ficam frente a frente. Existe pressão. O tipo de pressão que não vem do ar, vem do instinto reconhecendo algo antigo demais para ser ignorado. Por um instante que parece mais longo que deveria, nenhum dos dois se move. Não é hesitação, é leitura. Yujiro observa Bak como um predador que finalmente encontrou uma presa que sobreviveu tempo demais. E Bak, pela primeira vez, não olha para o pai de baixo para cima, ele encara, firme, direto, como alguém que passou a vida inteira atravessando dor, só para sustentar aquele segundo. Mas o corpo nunca mente, o coração de Bak bate mais pesado do que ele gostaria de admitir, porque existe uma diferença brutal entre imaginar um monstro e sentir a presença dele deformando o ar à sua frente. Então Yujiro sorri, não é orgulho, não é carinho, é o reconhecimento predatório. Enquanto ele se move, o mundo de Bak finalmente entende o que sempre esteve em jogo. O golpe vem limpo, sem aviso, sem telemetria emocional. Yujiro não testa, ele afirma. O punho atravessa o espaço como se o ar não tivesse direito de resistir. E Bak bloqueia, mas bloquear Yujiro não é parar o golpe, é sobreviver a ele. O impacto corre pelo braço de Bak, como eletricidade bruta, descendo pelo ombro, vibrando na caixa torácica, sacudindo a base inteira do corpo. Por um microsegundo, o corpo dele quase negocia a rendição. Quase, mas não cede. E algo muda nos olhos de Yujiro. Ali, bem ali, pela primeira vez, existe interesse real. O combate não explode, ele se comprime. Cada movimento entre os dois parece carregar mais peso do que deveria ser possível. Bak gira, desvia por centímetros, responde com precisão cirúrgica. Não há desperdício, não há pânico. Existe algo novo no jeito que ele se move. Não é mais o garoto tentando provar valor, é alguém tentando sustentar existência sob pressão absoluta. Mas Yujiro é outra categoria de realidade. Ele não luta como quem precisa vencer, ele luta como quem testa a estrutura do mundo. Cada golpe dele faz a pergunta que sempre esteve escondida no fundo da história: você realmente sobrevive a mim ou só demorou mais para quebrar? Enquanto os corpos colidem, outra batalha acontece fora do alcance dos olhos. Porque cada troca de golpes arranca algo mais profundo do sangue, arranca memória, infância comprimida, anos de treino sem resposta. No meio do combate, o corpo de Bak começa a entender algo brutal. Ele não está lutando apenas contra o homem mais forte do mundo, ele está lutando contra a própria origem. Cada impacto é quase simbólico demais para ser confortável. Como se o universo inteiro estivesse assistindo para ver se a herança Rama finalmente encontrou seu limite. Então acontece, não é um nocaute, não é uma queda dramática, é menor que isso. E justamente por isso, muito maior. Bak acerta Yujiro, limpo, direto, o tipo de golpe que contra qualquer outro homem encerraria a conversa. O ar muda por um fragmento de segundo e Yujiro para. Não por fraqueza, por reconhecimento. E o sorriso dele agora é diferente, mais fino, mais perigoso, mais satisfeito. Porque naquele instante uma verdade brutal se confirma no coração da história. O filho não está mais tentando alcançar o monstro, ele finalmente entrou no território dele. Quando a distância entre os dois se abre por alguns passos, ninguém ali acredita que acabou, porque não acabou. Nunca foi sobre terminar ali, foi sobre atravessar a fronteira. E Bak, respirando pesado, corpo vibrando, músculos no limite da negociação, finalmente entende que levou a vida inteira para se formar.
Vencer Yujiro talvez nunca tenha sido o verdadeiro ponto. Sobreviver a ele como igual já muda tudo. Porque mesmo depois do impacto, mesmo depois de provar que consegue permanecer de pé no mesmo espaço que o pai, uma pergunta continua viva dentro do peito de Baki. Isso era força? Ou ainda era só um filho tentando ser visto? E é exatamente essa pergunta que torna o que vem depois muito mais perigoso do que qualquer golpe. Depois de passar anos correndo atrás de um único momento, o que de fato fica diferente quando ele finalmente chega? Toda a grande história de perseguição vem de a mesma promessa sedutora. Um instante em que tudo se encaixa, o ponto exato que a tensão se dissolve como névoa ao nascer do sol. É o mito da catarse perfeita, limpa, redonda, definitiva. Mas o universo de Baki nunca foi construído para confortar, foi construído para revelar. E o que ele revela aqui se aproxima da experiência humana em estado bruto. Nem todo auge vem acompanhado de alívio. Às vezes, ele chega carregando um peso que não faz barulho, mas ocupa espaço dentro do peito. Existe um tipo muito específico de vazio que só aparece depois do impacto. Não é derrota, não é vitória, é suspensão. Como aquele micro-instante depois de um golpe limpo, quando até o ar parece hesitar antes de voltar a circular pelos pulmões. Depois de anos com o corpo inteiro apontado numa única direção, o alvo finalmente deixa de estar à frente. E é aí que algo estranho começa a acontecer dentro de Baki. Não é visível à primeira vista, é mais sutil, mais íntimo, mais perigoso. A pergunta que o moveu por tanto tempo começa a perder contorno. Antes, tudo era simples: alcançar, provar, sobreviver ao impossível. O corpo dele sabia exatamente para onde ir, como quando avançava mesmo sangrando, mesmo com as fibras tremendo sobre a pele. Agora, o mapa interno já não é tão claro, porque quando a perseguição termina, ou chega perto demais do fim, ela leva embora algo que quase ninguém percebe enquanto ainda está correndo. A atração que mantinha tudo em movimento, e o que sobra nesse espaço não é euforia, é quietude. Uma quietude desconfortável, densa, estranha até para quem passou a vida inteira em combate. Como músculos que continuam tensionados, mesmo depois do sino final. O sangue circulando rápido demais para um campo de batalha que já não exige avanço imediato. A obra encosta aqui numa verdade que atravessa a vida real como uma lâmina fina. Muita gente passa anos se definindo por uma única linha no horizonte, uma meta, uma rivalidade, uma prova muda que precisa ser entregue ao mundo ou a alguém específico. Enquanto essa linha está distante, existe propósito, existe direção, existe fogo constante queimando sob a superfície. Baki viveu exatamente assim. Cada sessão de treino, cada fratura acumulada, cada noite em que o corpo precisava se reconstruir às pressas para aguentar o dia seguinte. Tudo fazia sentido porque havia um vetor claro: avançar na direção de Yujiro Hama. Mas quando essa distância começa a encolher, algo mais profundo começa a emergir, porque do outro lado da conquista, às vezes não existe a paz prometida, existe espaço, espaço demais, espaço suficiente para que perguntas antigas, aquelas que o impacto físico nunca conseguiu esmagar, voltem a respirar. É como escalar uma montanha inteira, acreditando que o topo vai responder tudo, e descobrir lá em cima que o vento continua soprando do mesmo jeito, frio contra a pele suada, indiferente ao esforço que te trouxe até ali. Baki está perigosamente próximo dessa encruzilhada, o lugar onde a força já não é mais variável dominante, onde a resistência do corpo começa a dividir território com algo muito mais difícil de enfrentar: o eco do depois, porque existe um momento curto, inevitável, que nem um punho mais treinado consegue preencher. O espaço que se abre quando o propósito único começa a perder sua função estrutural. E é exatamente aqui que a narrativa se torna mais inquietante, mais humana, mais honesta, porque no fim, a maior luta nunca foi só contra o Yujiro, foi contra o vazio que sobraria quando ele finalmente parasse de correr. No fundo,
Baki nunca foi apenas sobre músculos que desafiam a lógica ou confrontos que parecem dobrar as leis do corpo humano. Sempre foi sobre outra coisa, algo mais profundo, mais íntimo. Foi sobre o que acontece com alguém que cresce sob a sombra de algo grande demais para ser ignorado. Uma presença que não precisa atravessar a porta para alterar a pressão do ambiente inteiro. Foi sobre pegar dor bruta e, em vez de deixá-la apodrecer por dentro, forjá-la repetidamente, golpe após golpe, como aço mantido tempo demais no fogo, até que a própria estrutura do corpo comece a se reorganizar ao redor dessa necessidade de existir. Foi sobre transformar a ausência em combustível e solidão em movimento contínuo. Mas quando a poeira começa a baixar, quando o estalo seco dos ossos e o impacto surdo dos punhos já não dominam o espaço, a obra deixa uma verdade pairando no ar, como um eco que se recusa a desaparecer. Nem toda batalha que molda alguém termina no ringue. Algumas continuam por dentro e continuam de um jeito mais exigente do que qualquer troca de golpes. Porque, se você olhar com honestidade, a história de Baki não é um fenômeno isolado dentro da ficção. Ela encosta perto da experiência humana. Todo mundo, em algum momento, já correu atrás de uma versão quase impossível de si mesmo. Não necessariamente mais forte no sentido físico, mas mais difícil de ser ignorada pelo mundo, mais difícil de ser descartada pelo olhar que mais importava. Uma versão mais forte, mais digna, mais impossível de ser esquecida. E quase todo mundo, em algum trecho da própria estrada, já tentou provar valor para um olhar que talvez nunca estivesse realmente disposto a enxergar. Enquanto essa perseguição está em curso, tudo parece fazer sentido. O esforço, o cansaço que se acumula nas costas, a insistência que empurra o corpo, mesmo quando ele já passou do ponto confortável. Mas existe um momento, e a obra aponta para ele com precisão cirúrgica, em que a evolução externa começa a mostrar suas limitações. Porque crescer por fora não garante preenchimento por dentro. Ficar mais duro não é a mesma coisa que finalmente se sentir inteiro. E é exatamente aqui que a narrativa finca suas raízes mais profundas. Não é o som dos golpes que faz essa história permanecer. Não é a força bruta demonstrada no auge do confronto. É o reconhecimento que surge no fundo do peito do espectador, quase involuntário. Aquele momento em que a mente formula, antes mesmo que a pessoa perceba conscientemente, isso não é só sobre ele, porque às vezes a luta que mais nos transforma não é a que termina com o vencedor claro. É a que continua reverberando no corpo muito depois do impacto final, como latejar residual que permanece nas mãos de um lutador horas depois da luta, quando a adrenalina já foi embora e o que sobra é apenas a verdade física do que foi vivido. É a que muda a forma como a gente respira, como a gente caminha, como a gente se enxerga quando ninguém está olhando. Talvez seja por isso que essa jornada continua ecoando muito além das páginas e da tela. Porque enquanto existir alguém tentando ficar forte o bastante para finalmente se sentir visto, o espírito de Baki nunca realmente sai do ringue, ele só muda de arena. Se você chegou até aqui, é porque eu finalmente consegui ser visto por você. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também luta para ser visto. Histórias ganham força quando são compartilhadas, porque no fim, histórias nunca são apenas histórias. Elas revelam quem somos, no que acreditamos e como escolhemos enxergar o mundo. Até!